Quinta-feira é o melhor dia aqui desta rádio. A gente faz um programa sensacional, transmitido aqui pela Rádio Metrópole F1 FM 101.3, pelo metro1.com.br e pelo canal Bob Fernandes. Reprise hoje no canal Bob Fernandes, reprise aqui sexta-feira na rádio e no YouTube. Mas agora vamos conversar com os nossos queridos Jânio de Freitas. Tudo bem com você, meu amigo? Como vamos ou como você vai? Bom, como eu vou para trás sempre. A essa altura, para frente, está muito difícil. Mas aqui no Rio, muito frio, hoje um pouco menos por hora, mas um dia esquisito, aquele dia com nuvens branco sujo, que dificulta muito a gente ter alegrias como ver, de repente você está olhando o mar e dá com um movimento esquisito da água num dado ponto e tal, uma baleia. Oh. E aí em Salvador, vocês têm visto baleia aí em Salvador? Rapaz, aqui passa muitas baleias, viu? Diminuindo, sabe por quê? Não é por matança, nada não. É por essas injeções que o pessoal está tomando para emagrecer. Aí, pronto. Em Brasília tem baleia roça. Mas aqui passa, aqui assim. As moças não precisam tomar injeção para emagrecer, não. As nossas baleias são de mar mesmo. Sim. E aí é verdade, vocês aí não podem ver, não, porque há aquelas pedras. Rapaz, você não Recife perdoa, que hein, bloqueia. velho? Aquele Recife que faz uma barragem de pedra nas praias. Tá. Que Mas não pena. tem coral? Não tem corais? Que Mário? nada, rapaz. É onda de Jânio. Sérgio Augusto, como vai você? Eu estou indo, não tão bem quanto vocês, mas eu me esforço cada dia mais. Você já assistiu Agente Gostoso. Secreto? Não, aqui tá frio, mas eu estou gostando. Eu gosto de frio. Eu sou o oposto do Jânio. Não, Ele eu perguntei se você já viu o filme Agente Secreto. Eu não vi ainda, só vai estrear aqui em novembro. Não fizeram nenhuma sessão aqui, eu pelo menos não tenho me chamado. Pois é. E Bob Fernandes, que está aqui em Salvador, mas já se pirulitando. E aí, Bob? Daqui a pouquinho. Boa tarde, todas e todos. Como estamos? Aqui tem muita baleia, viu, Jânio? Passa muita baleia pela Baía mesmo? Todos Santos e tem inclusive tem um trabalho muito importante lá no projeto Tamar de tartarugas gigantes que tem sobre baleias também, observação, tal. Tem golfinho? Golfinho eu nunca vi. Não, O golfinho. Bob tomou as dores. Aliás, na Câmara também tem um baleia lá. O Tem Sérgio, baleia roça? o Sérgio tinha Tem? notado. O Sérgio tinha notado. Baleia roça é o único que tem em o Sérgio Brasília. tinha notado. É um Eu espécime. não entendi. É uma espécime rara de terra, ele é de Ribeirão Preto, é baleia terráquea. Sim, mas nós estamos começando aqui vários assuntos. Aqui no Brasil a gente, e no exterior também, não morre de tédio. Olha, essa semana eu tive uma grande alegria aqui na segunda-feira. Eu fiz um programa com auditório lotado aqui da Federação das Indústrias, com Leandro Demore e Jamil Chad, que veio lançar o livro dele, e conversamos bastante sobre o mundo, o Brasil. Foi muito, muito bom. Mas, Jânio, começando sempre por você, o que é que
você gostaria de começar a falar com a gente hoje? Eu preciso começar falando do assassinato por fuzilamento de 6 jornalistas em Gaza, feito deliberadamente pelo Exército de Israel por ordem de Benjamin Netanyahu. Ficou comprovado que o propósito era mesmo de matar 5 jornalistas da televisão Al Jazeera e mais um que lá estava, porque Al Jazeera é uma obsessão do Netanyahu. Já foram assassinados o diretor do escritório da Al Jazeera, primeiro a família do escritor, do diretor Sim. da Al Jazeera. 2 filhos e a mulher dele. E a principal repórter da Al Jazeera foi morta, Bob se lembrará do nome dela, foi morta com um tiro no rosto. E a casa dela, imediatamente depois, a casa dela foi invadida e vasculhada por soldados de Israel, o que comprovou o propósito de acertar um tiro fatal na jovem repórter, principal repórter da Al Jazeera na região. E agora, quando esse grupo se reuniu, conversava, foram 5 da Al Jazeera e mais um, assassinados comprovadamente por decisão de assassinato, porque nenhuma das outras barracas, instalações e tal, das cercanias, foi mirada, foi atingida por tiro. Não houve outros tiros. Os tiros foram estritamente na barraca onde estavam os 6 jornalistas. São já 238 jornalistas deliberadamente, propositalmente assassinados a tiros por ordem do governo de Israel. Que governo é esse? Pois é. É um governo mesmo? Ou é um bando de assassinos ocupando o poder de um Estado que se pretende democrático, civilizado, religioso? Estado Judeu de Israel. Esse é o novo nome oficial do Estado de Israel. Nada a opor. Mas o Estado Judeu de Israel não pode ter um governo, ou não poderia ter um governo de assassinos. Veja só como é que nós estamos, né, Jânio? Hein? Você tem o Netanyahu de um lado, né? Você tem o Trump do outro, e a gente fica sem ação, né? O que fazer, né? É. São associados, um fornecendo armas e munição para esses assassinatos, para o genocídio em Gaza, a mortandade, a carnificina sofrida pelo povo
palestinos. Então, Trump, como antes Biden, ou seja, o poder americano, independentemente do partido e da filiação do presidente, e como executores, os mandados, comandados por Netanyahu, Israel Katz, que é um fascínora, e outros. E pipocando alguns protestos em Israel, por exemplo, veteranos da Força Aérea essa semana, muita gente sendo presa. Aliás, mundo afora, né? Na Alemanha, você tem acompanhado ou não? Prisões brutais de pessoas que estão protestando, mundo afora. Nos Estados Unidos está um espanto, né? É. Por ordem expressa do Trump. Universitários que se manifestam, fazem algum tipo de marcha, passeata a favor dos palestinos. A polícia dele agora controlando a capital Washington. Ele usou aqui, que no Brasil mais ou menos chama-se GLO, né? Garantia da Lei e da Ordem. E a polícia, que é municipal nos Estados Unidos, agora está diretamente subordinada a ele ou ao governo dele. Né? Ele disse, inclusive, que tem muitos criminosos. A Guarda Nacional, né? Tem muito crime, tem muitos criminosos, é preciso limpar o Washington. Ele aproveita e fala de várias capitais onde tem crime, mete Brasília no meio. Depois ele fala de violência em vários lugares, mas quando chega na Arábia Saudita aí já não é tanto. É uma graça. E você, Bob, diz o que aí pra gente? Olha, eu queria conversar um pouco sobre o que o Trump e os Estados Unidos querem, entre outras coisas tantas, em relação ao Brasil. O que eles querem é quebrar a espinha dorsal dos BRICS, ora presidido pelos BRICS e por Dilma, porque os BRICS hoje têm algo como 40% do PIB mundial, 49% da população do mundo e 36% da área total do planeta, além de deter 51% do petróleo da Terra. Agora, um dado importante nesse cenário geopolítico é entender como é que cada um pode se mover. A China, ela está reduzindo ativamente sua dependência do dólar americano. Eles haviam comprado nos últimos anos $1 trilhão em títulos do Tesouro americano. Nos últimos anos venderam 500 bilhões de dólares e compraram ouro à China. Foi se desfazendo. No final de julho, o Brasil está como? No final de julho, as reservas do Brasil eram de 346 bilhões de dólares. 60% disso lastreados no dólar, o que é um problema. O restante é uma parte em euro e de uns tempos para cá em yuan. Em 2019 o Brasil não tinha nada de yuan, agora já tem 5%. E o que esse jogo do Trump tem ensinado? O primeiro-ministro britânico, Starmer, que eu não sei como é que pronuncia direito aquele nome, que tem 2 R's, né? Assinou um acordo que o Financial Times definiu como pagamento de proteção para um chefe da máfia. E ele foi procurar o Trump num resort na Escócia, pedindo para diminuir a taxa de 50% sobre alumínio e aço, e ganhou uma banana. No New York Times, Guardian e há pouco El País... Trump negou? Negou, deu uma banana, falou, vai passear, tchau, tal. Virou chacota na Inglaterra. Time, New York, Guardian e há pouco El País se refere a Lula como o único estadista de economia grande no mundo que não está se submetendo aos desejos de Trump como imperador do mundo. Palavras dos Financial Times. O que os Estados Unidos explicitaram? Quem é o único? Lula. Eles se referiram a Lula assim, nos editoriais dos últimos tempos. O que os Estados Unidos explicitaram, inclusive por escrito para o Brasil? Querem minerais das terras raras do Brasil. Então a gente tem que recordar lições recentes do passado e do presente. A British Petroleum anunciou há dias a maior descoberta sua no mundo nos últimos 25 anos. O campo do pré-sal Bumerangue, na Bacia de Santos. Você sabe quanto é que o Brasil pagou, quanto é que eles pagaram em 2022 por isso? É um preço de banana, você falou em banana. Ridículos. Não era 8 milhões? 8 milhões de reais. 1,6 milhão de dólares. Patético isso. Isso vale hoje $1 trilhão. Fácil.
A lei 12.351 de 2010, do segundo governo Lula, determinava que a Petrobras seria operadora única em todos os blocos, com participação mínima de 30%. É bom as pessoas prestarem atenção nisso. Os caras pagaram $1.600.000 pelo direito de explorar essa área onde foi encontrada a maior reserva da British Petroleum no mundo nos últimos 25 anos. Com o serviço sujo da Lava Jato, foi derrubada aquela lei de 2010. E olha que generoso o que sobrou com a lei nova do governo Temer. O Brasil tem direito a royalties, impostos e 5,9% do chamado excedente em óleo. Então eu pergunto o seguinte: os governadores Tarcísio de Freitas, Caiado, Rato Júnior, Cláudio Castro, Jorginho Melo, Zema, Eduardo Leite e Ibanez Rocha estão se portando na prática como aliados dos Estados Unidos. E eles não estão percebendo o que está acontecendo? Ou o que é pior, eles estão percebendo? Isso é o que está acontecendo. Eles dizem que o Brasil tem que negociar. O Haddad tinha marcado para ontem uma reunião com o secretário do Tesouro, foi desmarcada. O Alckmin deve estar fechando a porta. Eles não querem negociar, o que eles querem é quebrar a espinha mesmo. É isso que está acontecendo. Narendra Modi foi humilhado. A União Europeia, da Índia, o primeiro-ministro da Índia, também pegou uma taxação de 50%. O África do Sul também. Também. União Europeia de joelhos, fez um acordo grotesco. E qual é o contraponto, qual é a tentativa de reação nesse jogo do Brasil nos últimos dias? Na quinta-feira, 7, o Lula falou com o Narendra Modi, por 1 hora. No sábado, com o Putin, por 1 hora. Na segunda-feira, Lula telefonou para o Xi Jinping da China e os assuntos foram fortalecimento comercial e do chamado Sul Global. Então esse é o jogo que está andando. Agora, as outras potências são potências nucleares. O Brasil não é uma potência nuclear. Por isso que eu acho que essa tentativa do Lula de fortalecer essas conversas e mais, tornar público o que eles estão conversando. Eles estão conversando e tornando público que estão conversando. O que vai sair disso? Veremos nos próximos dias e horas. Agora aí, Jânio, eu não consigo entender como é que a União Europeia e outros países estão se humilhando desse jeito, né, de cócoras para Trump. Porque se meteram na encrenca com a Rússia e agora estão de joelho nos Estados Unidos. Porque a Rússia, na prática, essa guerra já foi ganha, não há como a Rússia perder essa guerra, e não adianta sanções, etc, etc. Esse é o problema. Então é o que o Financial Times diz, quer dizer, estão pagando para o chefe da máfia nos proteger. E aí, Jânio, diga aí. Eu fico perplexo com essa coisa. Olha, na realidade, se tirarmos as fitinhas, as medalhinhas, os enfeites, o que sobra da relação entre os Estados Unidos e a União Europeia é uma colonização praticada pelos Estados Unidos, né? Ou seja, a Europa, os países europeus reduziram-se a colônias militares dos Estados Unidos. Por intermédio da OTAN e da sua condição de principal fornecedor de armamentos e munição, os Estados Unidos dominaram completamente as políticas externas da Europa. A OTAN é sempre comandada por alguém indicado pelos Estados Unidos, sempre alguém de extrema direita, alguém com a mentalidade de Guerra Fria, 30 anos de atraso. E isso se traduz em posições políticas necessariamente porque a concepção é toda orientada pelos Estados Unidos, que impõem posições do seu próprio interesse, não do interesse europeu. A Ursula von der Leyen, que fez o acordo com o Trump,
em torno das novas tarifas, dos novos impostos de importação, está sendo criticada com uma violência na Europa por aqueles que têm consciência do erro gravíssimo de política externa que a União Europeia tem cometido. Ela está sendo violentamente atacada. Mas esse ataque, lamentavelmente, tem toda a procedência, não só porque o acordo é bárbaro contra a Europa. A Europa só perde no acordo que ela fez com o Trump. Mas é um ataque também justificado pela mediocridade com que ela tem dirigido a União Europeia, tem presidido a União Europeia. E o que se constata é que ela não é única. A Europa está entregue a uma mediocridade geral inacreditável em termos de governo. Você bate o olho na Alemanha, a Merkel, brilhantíssima, teve a maior importância na imposição de alguma racionalidade na política europeia, no desenvolvimento da União Europeia. Coitada, foi substituída pelo Scholz de uma mediocridade, uma coisa pavorosa, até que o enxotaram e entregaram à direita. O Scholz era do Partido Socialista Alemão, e entregaram à direita, ao Merz. E o Merz, até agora, não fez mais do que mostrar nada. A França com o Macron. Coitado. Quer muito, mas não vai a lugar nenhum. Salva-se. Portugal tinha um excelente governo. Um governo realmente muito bom. De repente, um jornal lá publicou uma denúncia, corrupção. E o Antônio Costa foi digno o bastante para tomar uma atitude inédita, sem precedentes em Portugal e suponho eu que em qualquer lugar. Disse ele, Portugal não pode ter como primeiro-ministro um político acusado de corrupção. Uhum. Então, renuncie para que a acusação seja apurada em total liberdade dos investigadores e para que haja certeza dessa total independência deles para a apuração. O interessado central não pode estar no poder. Renuncio. O que foi que aconteceu? Lá na Comissão Europeia disseram, vamos trazer esse cara para nos dirigir. E o cara foi e é o que há de melhor no comando da União Europeia. Salvava-se Portugal, salvava-se a Espanha. Continua se salvando a Espanha com Pedro Sánchez e o resto pode jogar no mar. Ele não vai fazer a menor falta. Alguma baleia há de empurrá-lo para o fundo. Fala nisso, um ouvinte agora acaba de informar, viu? Que tem golfinhos aqui também. Estavam passeando entre o Porto da Barra e a ilha. Bom. Agora, Bom Jane, saber. você chamou atenção para o primeiro-ministro da Espanha. Eu o acompanho. Realmente é uma figura diferenciada e é o único
que inclusive diz que não vai aceitar aumentar os gastos militares na proporção que a União Europeia Engoliu. pressionada por Trump, obrigou. Ele disse que não vai fazer isso. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar no governo. É um grande primeiro-ministro. É a grande figura da política europeia dos últimos anos. É verdade. É um sujeito moço, muito moço. É atacado de manhã, de tarde, de noite pelo pessoal de direita na Espanha, que é muito numeroso na política, pelos partidos Vox, que é de extrema-direita, fascistoide, franquista, e pelo PP, que quando passou pelo poder, deixou todas as piores e mais sujas impressões digitais que poderia deixar. E o Pedro Sánchez retoma a importância que tiveram o Zapatero e, antes dele, Felipe González. Sim, sim. Era a figura que o Fernando Henrique Cardoso procurava imitar em tudo. O González dizia alguma coisa na Espanha, 2, 3 dias depois, o Fernando Henrique dizia a mesma coisa aqui, mas sem citar o González. Mas copiava a gravata, né? Ó, peraí, minutinho. Tem golfinho aí na Baía de Todos Santos, vambora. Viu aí? Beleza. Atendendo a pedido, Sérgio. Isso é uma coisa íntima nossa aqui no Rio. A Baía de Guanabara, se você vai a Paquetá, por exemplo, eu me lembro do Otávio Frias estarrecido quando voltou de uma ida dele a Paquetá, porque a barca tinha sido acompanhada por um cardume de golfinhos e tal, coisa que ele não imaginava que pudesse acontecer aqui e tal. Isso é corriqueiro. Golfinhos são corriqueiros. Aqui muita gente chama de boto, porque esses golfinhos do Atlântico Sul são menores do que aqueles de cinema, aqueles de Hollywood. Mas são golfinhos e são íntimos nossos. Já deu nome a prêmio para arte aqui no Rio de Janeiro, do Estado do Rio, prêmios oficiais, Golfinho de Ouro. É verdade. 2 deles na bandeira. É o escudo do Estado aqui. Do Rio. Que era o escudo da cidade do Rio de Janeiro, tornou-se o escudo do Estado e tal. Há um golfinho de cada lado, ilustrando o escudo propriamente dito. Diga, Bob. São íntimos nossos. Então. E os baianos acabam aí, os baianos do Mário Kertes acabam de ter felicidade de descobrir que a Bahia viu um golfinho no outro dia. Ou 2, eram 3, né? Vambora, Bob. Olha, eu queria fazer uma pergunta a vocês, porque um cientista político, o João César de Castro Rocha... entrevistei ele semana passada. Ele sugeriu, não sei se no seu programa, ele sugeriu que os BRICS adotassem uma cláusula de proteção recíproca, similar à da Convenção da OTAN. Ele mexeu com um, mexeu com todos. E proteção militar, inclusive. Vocês acham que isso seria uma coisa viável? Olha, Sérgio, eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma pergunta antes de responder. Alguém aqui viu algum pio de algum militar sobre a imposição de tarifas dos Estados Unidos no Brasil? Eu não vi. Nem off, nem on, né? Então, olha como não existem coincidências. O tarifaço dos Estados Unidos estava inicialmente marcado, vocês se lembram, para 1º de agosto. Mas só começou no dia 6.
Olha a coincidência, porque no dia 31 de julho, a véspera do tarifaço, que seria 1º de agosto, começou na base aérea de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o exercício conjunto TAPIO, EXOP-TAPIO. São os Estados Unidos em ações de combate em Campo Grande, em cenários irregulares em busca de salvamento em combate, com participações de aviões cargueiros C-17, Globemaster III dos Estados Unidos e aviões da Força Aérea Brasileira. O treinamento aéreo de combate acaba exatamente amanhã, 16 de agosto. Isso como se não tivesse acontecendo nada. Trump, tarifaço, nada. E segue marcado, lembro novamente, treinamento de tropas dos Estados Unidos no Brasil em Petrolina e Lagoa Grande entre 1º e 4 de novembro. É o exercício CORE, padronização operacional das tropas com simulação de combate em ambiente hostil. Como se não tivesse acontecido nada. Acho que isso responde a sua pergunta, Sérgio, sobre a dificuldade que você tem. Uma coisa é você querer conversar, anunciar que vai conversar. Outra coisa é o seguinte, quando você está tendo tropas dos Estados Unidos treinando dentro do Brasil, em meio a esse ambiente, eu não consigo entender. Quer dizer, eu consigo entender, não. Não dá para desfazer algo tão rapidamente assim. Um governo que tem tantas frentes quanto tem o governo. Não, e peraí, rapaz, uma coisa que os militares sempre falam é a soberania, sempre estão nos hinos. Geisel, o ditador... Soberania, rapaz, como é que de repente tá todo mundo caladinho? O ditador Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, que vinha desde 52, rompeu em 77. Quer dizer, eu imagino que algo está se passando, mas teve uma cerimônia em Brasília semana passada de transmissão de comando e não se ouviu ou não se sabe que tenha acontecido uma única palavra. E quem é que estava nessa cerimônia, por exemplo? A gente entender como é que é esse jogo. Estava lá o tenente-coronel e deputado Zucco, que horas antes estava sequestrando o Congresso. Saiu daquela mesa do Congresso, daquela foto fantástica, para ir para o Clube do Exército, para a transmissão de novos cargos, novos generais. É assim que a coisa anda. E você não vê uma única palavra. O que disse o Richard Nunes, que foi o chefe do Estado-Maior até a semana passada, na hora que estava indo embora, saudando os novos? Caros generais, vocês têm se preparado para essas relevantes responsabilidades e hoje encontram-se em condições de tomar decisões nos níveis estratégico, operacional, tático e político. O coronel Zucco estava lá por quê? Porque o irmão dele é o comandante militar do Sul e acaba de se tornar general de brigada. Então estava lá recebendo as homenagens. Então, Sérgio, eu acho que nesse assunto, essa operacionalidade conjunta não é algo fácil de se fazer, a depender do apetite e das posições dos militares brasileiros. O silêncio, nesse caso, diz tudo. Vem cá, outra coisa, eu estava lembrando, por esses dias o Nassif jurou que ele acredita que os Estados Unidos vão romper com o Brasil a qualquer hora dessa. Vocês acreditam nisso? Gente, o que está acontecendo, na verdade, já que você está perguntando, você tinha o ano passado, agora tem mais 55 países em conflito. Uma guerra não começa de repente, uma guerra ela vem vindo, né? Essa guerra está vindo. O que está se disputando é quem vai ficar com quem. Essa é a disputa. E o BRICS é profundamente um incômodo. Agora, está acontecendo já. O que os Estados Unidos estão fazendo, o nível de medida que eles estão tomando e o tipo de acusação que está fazendo sem nenhuma prova, aliás, mentiras, é o sinal de que eles não querem acordo nenhum. Eles querem forçar o Brasil a se ajoelhar. É esse o jogo. Não há outra explicação. Aquele manifesto cultural foi uma vergonha de ontem, falando de liberdade, conceito de liberdade. Eu tô com a bola, se eu tô com a bola, tem mais um assunto que tem a ver com tudo isso. O Eduardo Bolsonaro segue sem exercer suas funções no parlamento e na Polícia Federal, onde é escrivão licenciado, e ele está em Washington fazendo lobby por mais sanções contra o Brasil, e até essa semana, e isso agora é oficial, lobby ilegal sujeito à punição. Nesse trabalho, ele é acompanhado pelo Paulo Figueiredo, ressentido neto do ditador Figueiredo. E aí eu conversei com o Nick Cleveland Stout, que é o meu, digamos, colaborador em Washington, que é do Instituto Quincy, que estava naquela série sobre operações
dos Estados Unidos do Brasil, e ele apurou junto ao Departamento de Estado. Ele procurou o Departamento de Estado para se informar sobre a situação legal ou não do 03 Eduardo nos Estados Unidos. Até essa semana, o Eduardo não havia se registrado como agente estrangeiro. Isso é uma determinação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, chamada FARA, que é a lei do lobby, que é legal nos Estados Unidos. Quem desrespeita essa lei pode ser punido. E até 2030, portanto, já em outro governo, Eduardo Bolsonaro pode ser punido porque ele está fazendo lobby ilegal. O que o NIC apurou junto ao Departamento de Estado norte-americano? E o Josh Rosenstein, especialista nessa lei, e da Sandra Reif Advogados, explicou. Para o Eduardo ter isenção de fazer o que ele está fazendo nos Estados Unidos, ele precisaria que o Brasil reconhecesse esse papel como deputado eleito e que ele estaria lá agindo de acordo com suas funções. O Departamento de Estado respondeu em um e-mail. A agência não recebeu notificação de Eduardo Bolsonaro ou do governo brasileiro para suas ações de lobby se enquadrarem em atividades oficiais do governo brasileiro nos Estados Unidos. Então, é isso. O cara está lá traindo o país numa boa, junto com o outro, e não tem nem licença legal para isso. Está fazendo lobby ilegal. Portanto... Agora, continuando com isso aí, Jânio, e você e Sérgio, a gente está vendo, a cada dia, o governo Trump está avançando com medidas contra o Brasil. Agora foram os mais médicos que perderam o visto. E cada dia mais uma ameaça, mais uma ameaça, mais... Aí eu fico pensando, e queria ouvir a opinião de vocês. Até onde vocês acham que esse processo pode continuar, pode chegar? Teve a prisão de Bolsonaro, aquela coisa no Congresso horrível, né, desmoralizando totalmente a mesa do Congresso, sobretudo da Câmara. E no princípio, primeiros dias que Bolsonaro foi preso, ainda tinha algumas pessoas lá, não sei, tocando marcha fúnebre, depois sumiu. Bolsonaro até se queixou que está recebendo visita demais de gente que ele não quer receber. Engraçado. Sim, mas a pergunta que fica é o seguinte, até onde essa coisa vai? Porque tanto o secretário da Defesa quanto Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ministro das Relações Exteriores, eles estão avançando. E aí, Jânio, Sérgio o secretário de Defesa, ele sugeriu que a mulher não pudesse mais votar. Vai tirar o voto feminino, que é uma conquista do século XIX, e implementado em 1920, né, o direito da mulher ao voto. Quer dizer, ele acabou com a longa luta, a histórica luta das sufragistas. Mas isso ele não vai conseguir, não, porque a pressão das mulheres nos Estados Unidos é muito grande, né? Mas, de qualquer maneira, é uma síntese o cara propor isso, né? No bojo de outras propostas alucinadas que a gente vê todo dia nos jornais. No Brasil está avançando porque os governadores que eu citei agora há pouco estão jogando o jogo. Pensando em 2026, se os Estados Unidos entram numa guerra ou num confronto, imediatamente sempre eles se fecham, até a imprensa vai junto. Aqui tem 10 governadores, essa lista que eu li aí, eles estão jogando dessa forma. Pensando em 2026, estão jogando contra. E, claro, se você tem os caras dividindo um pedaço da população, é óbvio que você dá oxigênio para os caras continuarem atirando. Porque o ano que vem tem eleição e a eles interessa isso. E a atuação da mídia corporativa é uma vergonha, né? Todo dia você vê alguém escorregando, entendeu? Falando, não, mas o Lula poderia ter amenizado o discurso, o Lula deveria ter feito uma contraproposta, como se fosse factível. O jogo é um jogo claro, a tentativa é uma armadilha. Ou o Lula se humilha com o Trump, ou faz de conta que ele não quis negociar. Quer dizer, é um jogo de perde-perde. E quem está jogando esse jogo? Os caras, os 10 governadores. Isso favorece a posição dos Estados Unidos nessa disputa. Diga aí, Jânio. O que é que vem no seu pensamento? Eu estou ouvindo
muito mal, entendendo muito mal o que vocês têm dito desde o início do programa, porque o som está chegando aqui muito embaralhado. Eu já reclamei. Eu queria saber o que foi que o Nassif disse. Eu ouvi a citação ao nome do Luiz Nassif, que é um Que os Estados Unidos jornalista vai romper com o importante. Brasil. O quê? Que a qualquer hora os Estados Unidos vai romper com o Brasil. Vão o quê? Romper Romper relações relações. com o Brasil. Ah, isso é possível, sim, sem dúvida. Mas não sei que vantagem eles teriam nisso, se bem que a gente veja aí o Trump baixando alucinadamente tarifas que vão se voltar contra os Estados Unidos. Por exemplo, a tarifa do aço, os Estados Unidos não produzem, não se abastecem com o próprio aço. Precisam de importação de aço para a indústria bélica, indústria automobilística. E ele, de repente, lançou tarifas, imposto de importação de 50% sobre o aço. Essas loucuras todas indicam que a gente não pode prever com o mínimo de segurança o que esse desvairado vai fazer amanhã ou depois e tal. O consumo de café também já está pesando, né? Também. E outras coisas, carne e tal, ele vai encarecer muitos produtos nos Estados Unidos e fazer com que vários deles se tornem insuficientes para as produções finais da indústria americana. Mas curioso é que aqui no Brasil o governo é atacadíssimo, o que não é novidade em se tratando do governo Lula, por não ter dado ao Trump a resposta à altura, ou a resposta inteligente, ou não ter nem sequer procurado o Trump e quem mais fosse. No exterior, as pessoas, os comentaristas importantes, realmente sérios e independentes, estão louvando a posição brasileira, a atitude brasileira de calma, de não entrar no jogo desejado pelo Trump e de enfrentá-lo. Vários, por exemplo, posso citar, eu estive colecionando algumas dessas opiniões para um artigo que escreverei logo mais, para o 360 de amanhã. Por exemplo, Stiglitz, reputadíssimo, é um professor da mais alta qualidade, reconhecimento unânime internacional. Louva a posição brasileira, a maneira como o Brasil tem se comportado, sem fazer o jogo do Trump, sem fazer o que ele quer, sem se ajoelhar, sem se entregar, sem se vender, e enfrentando um poder tão grande quanto os Estados Unidos, com pleno êxito, porque está cuidando de resolver o seu problema interno sem deixar que o Trump obtenha o que ele quer. Jânio. Mas aqui no Brasil é pau que não acaba mais, é paulada, 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 não tem fim. O Haddad apanhou até porque tinha marcado um encontro no dia 13 de agosto, ontem, com um dos secretários, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Até quando fez o que querem,
o sujeito apanha. É a armadilha, Jânio. Porque ele não é bolsonarista. Essa é que é a verdade. É porque o governo, faça corretamente ou não faça, a elite econômica brasileira, bolsonarista, de carteirinha, baixa o pau. Não tem conversa. Jânio, é que não estava chegando o som direito aí, a gente tinha citado antes, o New York Times, o Guardian e El País fizeram editoriais nesse sentido que você acabou de falar agora, sobre a posição do Brasil e do governo Lula. Ali um artigo do Robert Reich também a favor. Desculpem ter repetido vocês, mas eu não... Não, eu sei, por isso que eu estou fazendo essa observação, que eu sei que não está chegando a informação. Agora, tem uma pessoa também que me surpreende aí até agora, é a presidente do México. Uhum. Do México. Ela tem tido uma postura firme. Ela é tranquila, rapaz, ela não fala assim, tranquilíssima. Ela disse, o presidente Trump ofereceu forças armadas americanas para combater o narcotráfico. Eu disse a ele, não, muito obrigado, nós temos condições e nós vamos cuidar dos nossos problemas. Então, nesse mundo aí, até agora eu só vi ela, Pedro Sanches e o primeiro-ministro da Espanha, rapaz, porque o resto é de uma vassalagem envergonhadora, rapaz. Eu nunca imaginei ver o presidente Trump, o chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra vai para o campo de golfe de Donald Trump na Escócia. Ele foi para lá jogar golfe. Para ser humilhado. Rapaz, que zorra é essa? E isso que o Jânio acabou de dizer agora há pouco sobre ele a elite... golfista e saiu Ked, né? Isso que o Jânio acabou de dizer sobre a elite brasileira, tem um vídeo aí que mostra a percepção de uma estrangeira sobre o Brasil, que acho que é importante. Bota aí, vamos prestar atenção. Uma dinamarquesa. Uma coisa que, mesmo estudando o Brasil, amando o Brasil, tem uma coisa que eu não entendo, é que vejo que parte da população acham que não é bom o governo apoiar com dinheiro. Aqui na Dinamarca é quase impossível você não receber apoio do governo. Se você tem um filho, automaticamente você receberá dinheiro. Mais um filho, mais dinheiro. Se você é mãe solteira, mais dinheiro. Isso não é mal visto, é comum. Todo mundo faz. Se você vai para a faculdade, você ganha bolsa de estudos. Tipo, não precisa mostrar que não tem dinheiro. Você ganha bolsa de estudos. É isso. Para você poder focar nos estudos, para incentivar que mais pessoas estudem em vez de ir direto para trabalhar. Se você é desempregado, também tem dinheiro que você pode pedir do governo. E aqui na Dinamarca, a maioria dos dinamarqueses se orgulham de viver em um país que tenha apoio para as situações difíceis que a vida pode nos entregar às vezes. Então, para mim, escutar sobre Minha Casa Minha Vida, eu acho uma maravilha, eu acho fantástico, eu acho incrível. E eu fiquei muito surpresa ao saber que tem pessoas que não acham bom o Bolsa Família, que acham que não é bom. SUS é bom demais. Essas coisas. E doideira. Porque aqui é isso é o que nos mostra que temos uma boa sociedade. É que a sociedade quer apoiar os cidadãos, entendeu? Só isso. A dinamarquesa vai ensinar aqui aos que esculhambam tudo, né? Como é que funciona uma sociedade que se pretende como tal. Aqui tudo é esmola, meritocracia, tudo é esculhambação. Não é à toa que os índices dele são maravilhosos, né? São os principais índices de qualidade de vida, tudo.
Isso, Dinamarca está sempre. Dinamarca e Noruega na frente, né? isso é uma construção. Custa ao Estado, mas tem resultado. É. É isso. Mas eles não têm o bolsonarismo. É. Sim, mas Aliás, o país eu- continua dividido, não é, pai? Nacional, esse orgulho nacional, esses deputado Eduardo, senador Flávio, vereador Carlos, que aliás tem estado num silêncio louvável e surpreendente. E quem são essas pessoas? De onde vem esse deputado paulista chamado Eduardo Bolsonaro? Dudu, Bananinha? Eleito como o papai dele, como irmãozinho, pelo que chamam de família militar. Ou seja, os militares e suas famílias. É isso. Aí é o ponto chave. É a família, esse é o ponto chave. Vamos ver quem são. O Eduardo Bolsonaro está traindo o Brasil nos Estados Unidos. Vamos ver quem o elegeu. Vamos ver o quanto ele recebeu de votos Jânio, nas áreas de residência e de atividade militar. Jânio, e vamos ver a origem. Eles foram eleitos, a família tem 51 imóveis pagos em dinheiro vivo. Eles foram eleitos com as rachadinhas dos seus respectivos gabinetes. Eles tinham como sócio, via Queiroz e o assassino capitão Adriano, uma empreiteira ilegal na zona oeste do Rio de Janeiro. E tinham as suas famílias. O capitão assassino tinha família empregada nos gabinetes dessa família, gente. Então, eles não surgiram do nada para receber os milhões. O deputado mais votado do Brasil é o Eduardo Bolsonaro. Eles não vieram do nada, eles vieram de uma montanha de dinheiro obtido com rachadinha, entre outras várias. Aquela fantástica fábrica de chocolate do Flávio. Então, é isso. Agora eu fico pensando numa coisa. Quando essa elite brasileira resolveu apostar em Bolsonaro para quebrar a possibilidade da volta de Lula, e sobretudo do PT, né? Eles acreditaram que Bolsonaro pode não ser essa coisa toda, pode ser assim meio inculto e tal, mas ele tem os militares e ele tem duas figuras que garantiriam a essa elite o sucesso do sistema neoliberal, que, aliás, foi exposto brilhantemente no canal Bob Fernandes. Então, quem era? Paulo Guedes. O posto Ipiranga. Ele aqui sentado, Jair Messias. Candidato, eu perguntei a ele qual o projeto para a economia brasileira. Eu não entendo nada de economia, meu posto Ipiranga é Paulo Guedes. Paulo Guedes aí vai buscar aquele outro suporte que era o herói brasileiro daquela época, o único que combatia a corrupção. Então, eles estavam perfeitos, o desenho foi perfeito. Moro. Um sujeito, sim, Sérgio Moro, claro, um sujeito militar, né, que conseguiu uma liderança de alguma forma. E aí nós pegamos ele dizendo à elite, vamos transformar isso aqui na coisa absolutamente neoliberal. Venderam carteira do Banco do Brasil, venderam refinaria aqui Landulfo Alves. A British Petróleo comprou por a British Petróleo comprou a preço de banana. E para o povo, então, era coisa perfeita. A elite, o Jornal Nacional, jogando 40, 50 minutos de tubos enferrujados com notas de R$100, mostrando a corrupção de Lula e dos seus asseclas, que eles diziam, e a salvação
prendeu pela primeira vez gente da elite, não importa se ele destruiu a indústria de construção, não importa nada. E aí vem Paulo Guedes que diz, olha, vocês podem ficar tranquilos, a Faria Lima, que vai ser tudo como a gente pensava. E aí, Tá aí. o povo brasileiro foi nessa e pronto. E deu no que deu. E pensar que o olhe, Dudu- eu acho mais, Jânio e Sérgio e Bob, que se ele não tivesse cometido tanta asneira, Bolsonaro, ele teria sido reeleito. Porque passou pela trave. Foi você o viu, Paulo né? Guedes. Agora, outra coisa, surpresa boa, só um momento. Eu tenho visto Simone Tebet botar a cara, rapaz, e jogar duro na defesa do governo, o que a gente não vê com outros ministros, né? É um caso único mesmo. Agora, podemos esquecer que o Dudu Bananinha quase foi embaixador do Brasil em Washington, né? Ah, mas ele ia fazer hambúrgueres fantásticos. É, e ele não fazia, ele fritava hambúrguer, que é uma coisa extremamente estapafúrdia, né? E aí, Olha, Jânio? num certo Acabou o Calabar. Num certo sentido, essa pretensão dele está se realizando. Sim, Tá. Falamos sempre na polarização, que significa uma divisão do país. Ele é hoje o embaixador de uma dessas duas partes em que o país está dividido. Ele representa muito bem nos Estados Unidos hoje o bolsonarismo. Toda essa direita brasileira, empresarial, evangélica, esportista, ou lá o que queiram, toda essa direita quer realmente a defesa do Bolsonaro, a anistia para o Bolsonaro e seus seclas, seus compinchas, seus associados. E o Eduardo é o representante ativo, autorizado e financiado de toda É o único brasileiro que dialoga com o Trump atualmente. Não, tem o outro, tem o neto. Ele e o Paulo. Tem o neto. Paulo tem o neto Figueiredo. o neto Tem o do ditador. Exatamente. Acabou o Eu não sei nosso quem é o tempo, Bob e infelizmente temos que encerrar. Esse programa vai ser reprisado hoje às 19 horas no canal Bob Fernandes. Vai ser reprisado amanhã ao meio-dia aqui na Metrópole. E às 19 horas será, aliás, ao meio-dia não é na rádio. Às 19 horas será reprisado na rádio e no Metro 1. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos vocês. É sempre um enorme prazer estar com você, meu querido amigo Jânio, Sérgio Augusto, Bob Fernandes e nossos ouvintes. Tchau, pessoal. Hasta. Hasta la vista, baby.